Sabemos o quanto você se esforça. Esse momento pegou todos de surpresa e ficou ainda mais claro que só o conhecimento salva e ele não pode parar. Com tanta coisa acontecendo, talvez seus sonhos tenham ficado um pouco fora de foco. Mas a Unifametro nunca deixou de enxergar você. Pensamos em soluções para te manter perto da gente e dos seus objetivos. Vem, ainda dá tempo de fazer 2020 valer. Inscreva-se agora, unifametro.edu.br. Olá, bom dia, né? E hoje a gente está no último dia do nosso momento de semana na enfermagem, da 15ª semana de enfermagem. E aí hoje a gente vai ter o prazer de escutar, né? Falar sobre aleitamento materno. O momento de agora é uma live intitulada Assistência Multiprofissional no Manejo do Aleitamento Materno. E aí a gente tem duas referências, né? No aleitamento materno, é a doutora Luciana Araújo Barbosa. Vou fazer exatamente aqui o mini currículo como ela mandou para a gente, né? Mulher, pediatra, médica da família, residente em pediatria pelo Hospital Albert Sabin, aconselhadora e consultora em amamentação pela formação do Ministério da Saúde do Brasil, laser terapeuta pelo Instituto Mami Bem, certificada internacional em disciplina positiva, pós-graduada em nutrologia pediátrica pela Universidade de Boston, formação em modulação intestinal e certificação internacional de desenvolvimento infantil. A gente pode, vocês devem conhecê-la, né? Muita gente que está aqui, a tia Ped, né? A doutora Luciana Barbosa. E a gente vai ter hoje também a doutora Márcia Machado, Márcia Maria Tavares Machado, ela é enfermeira, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, doutora em saúde pública, pós-doutora pela Universidade de Harvard. Né? Então, as duas sejam muito bem-vindas nesse momento agora de manhã. A gente vai começar com a fala da doutora Márcia, eu vou deixar aqui para elas se apresentarem para vocês, e aí a gente inicia com a fala da doutora Márcia, depois a fala da doutora Luciana, e aí a gente quer escutar vocês. Vai ser um momento de bate-papo, né? Então, vão colocando as perguntas de vocês aí no nosso chat, que aí, quando as duas, né, apresentarem esse momento inicial, a gente vai para o chat. Obrigada. Obrigada, doutora Miriam, obrigada, Luciana, obrigada, Unifametro, pela oportunidade de estar aqui nessa manhã de um sábado, dialogando sobre um tema que é super importante, que é o aleitamento materno e toda essa interlocução multidisciplinar e interdisciplinar. Eu já tive outras oportunidades para falar com vocês aí na Unifametro, mas sempre é muito importante, até porque aleitamento materno, eu diria, é uma das estratégias de intervenção que a gente mais precisa de apoio, mas nós precisamos do corpo a corpo, porque não é somente dizer amamente, coloque o seu bebê no peito. Certamente exige muito uma determinação da mulher, um apoio muito grande do companheiro, dos familiares e principalmente dos profissionais de saúde. Então, eu queria rapidamente abrir para depois passar para a doutora Luciana. Inclusive, eu tive a grata honra de saber que, quando ela nasceu, eu tive a oportunidade de estar perto dela, orientando o aleitamento materno, né, com a sua mãe, e isso me deixa muito feliz, porque eu acho que é uma missão de vida que algumas pessoas realmente deveriam aproveitar mais essa oportunidade, porque é um ato muito simples a gente orientar uma mulher que está com dificuldade de amamentar, mas, ao mesmo tempo, é muito complexo, porque você tem que olhar para essa mulher com muito respeito, né? Eu acredito que, quando a Luciana nasceu, que eu estive lá, alguns 20 e poucos anos atrás, a sua mãe precisava, muitas vezes, de uma escuta atenta, né, de uma orientação sem julgamento, que eu acho que isso é o mais importante no processo de aleitamento materno. Eu aprendi, nesses 35 anos que trabalho incentivando a amamentação aqui no estado do Ceará, que um ponto fundamental que nós devemos ter enquanto profissionais é o respeito pela decisão da mulher. Nem todas as mulheres podem amamentar, nem todas as mulheres querem amamentar. E isso a gente toma consciência quando nós vamos para o campo.
E isso eu aprendi demais. No início, como talvez muitos de vocês, a gente fica naquela ansiedade de querer que toda mulher amamente, porque nós sabemos do valor nutricional, do valor afetivo que o processo de amamentação nos traz e traz para os familiares também. Nem sempre é uma tarefa tão fácil. E a gente, às vezes, fica naquela ansiedade de querer que toda mulher amamente. E nós, com o tempo, a gente vai compreendendo também a respeitar aquelas decisões de mulheres que dizem: não, eu não quero, eu não estou me sentindo bem. Agora, o que eu percebi, né, com mais de 10 mil mulheres que eu acompanhei toda a minha vida, talvez até um pouco mais, eu trabalho há 35 anos praticamente orientando mulheres para a amamentação, o que eu aprendi é que cada mulher é uma mulher diferente, que essa mulher ela tem uma identidade, ela tem desejos, e quando às vezes ela diz que não quer amamentar, por trás desse não, às vezes precisa um apoio. São mulheres que acham que a amamentação é um processo genético, é um processo onde é geracional, onde se a minha mãe não amamentou, eu não vou poder amamentar. Não é assim. Muitas vezes nós sabemos que a amamentação ela também tem um processo histórico e sociocultural. O que é que eu quero dizer com isso? Durante muitos anos, algumas mulheres foram estimuladas a não amamentar, a não acreditar no próprio leite que tinha dentro do peito, né? E isso fez com que, a cada geração, a cada década onde essas crianças iam nascendo, muitas vezes a pressão da indústria, a forma como a indústria de fórmulas infantis ela conseguiu fazer a cabeça de muitas mulheres, faz com que a gente precise gastar um pouco mais de papoterapia, de escuta e diálogo, orientando para essa mulher que sim, ela tem leite suficiente, que ela pode amamentar, que esse leite sustenta o seu filho. Então, é quase um processo onde a cultura se estabeleceu dentro da sociedade, era de que o leite era fraco. E aí a gente demora às vezes até séculos para você fazer mudanças de atitudes nas pessoas. Então é importante que cada profissional entenda. Quando essa mulher decide, ou quando ela de repente engravida, desde o primeiro momento ela precisa de suporte. Vocês serão futuros enfermeiros, enfermeiras, ou professores, ou algum outro profissional que está aqui nos escutando. E é importante que a gente faça essa busca ativa de todas as mulheres grávidas, que vocês sabem que naquela área onde você mora, naquela regional onde você se estabeleceu no seu serviço, que você procure conversar com essa mulher a partir do momento em que ela sabe que está grávida sobre o aleitamento materno. Isso é fundamental. Aliás, eu até diria que é antes. Se vocês conhecerem crianças nas suas comunidades, quando vocês comprarem, por exemplo, bonecas, tentem tirar a chupeta e a mamadeira que às vezes vem grudada lá na caixa do presente que você às vezes vai dar para essa criança. E quando estimular as brincadeiras, que vocês estimulem que o leite do peito daquela criança, que naquele momento da historinha a criança começa às vezes a ser a mãe e o pai, né, da criança, que ela coloque o bebê, quando estiver chorando, no peito, porque isso faz com que a memória dessas crianças elas comecem a introjetar que o leite materno ele é o alimento que sustenta o seu filho, tá? Então, eu diria que antes da gravidez a gente já tem que procurar estimular os nossos sobrinhos, os nossos filhos, para eu diria que é uma mensagem mesmo de que o primeiro alimento para a criança é o leite materno. E depois, quando essa mulher engravidar, eu gostaria de deixar claro que há uma ansiedade também de alguns profissionais de quererem passar todas as informações assim que sabe que essa mulher engravidou. Não. Primeiro, não toquem na mama, principalmente nos primeiros trimestres, para tentar ver se está saindo o colostro do peito. Por quê? Porque nessa fase do primeiro trimestre, muitas vezes a mama é muito dolorida, ela está num processo de lactogênese, onde há uma sensibilidade muito maior na mama.
Então, evitem estar espremendo o peito para ver se tem o colostro. Calma. O que você tem que começar a fazer é orientar que toda mulher, no momento em que ela engravidou, os hormônios do sangue dela, são a prolactina e a ocitocina, eles vão aumentando no sangue circulante e essa mulher vai precisar saber que ela já tem o leite dentro do peito dela quando a criança nascer. Então, isso é fundamental e você vai criando um protocolo de orientações a cada mês, até que vai chegar um momento, ao final, onde você vai orientar essa mulher a amolecer um pouquinho a areola, mas não estimulando muito, porque quanto mais você mexe na mama, mais você vai estimular a ocitocina, que é o hormônio que pode também contrair o útero e essa mulher ter um parto prematuro. E o neném nasce. Vai nascer o que é mais importante, que a gente espera que a grande maioria das mulheres tenha parto normal, o parto vaginal, mas às vezes acontece algum problema ou até uma decisão da mulher de não querer ter a cesariana. Então, nas duas situações, é importante o contato precoce do bebê ao peito, logo nas primeiras horas. Essa criança dentro do útero, ela já suga o dedo, ela já suga o cordão umbilical e ela já nasce com o reflexo de sucção. Então, não é para matar a fome do bebê logo nos primeiros momentos que a gente orienta que a mãe coloque o seu bebê no colo logo após o parto. É para começar a se estabelecer o que nós chamamos um vínculo, essa formação de vínculo que já é construída a partir do momento em que essa mulher está grávida, quando ela conversa com o seu bebê dentro do útero, e logo após ela vai querer conhecer ao vivo e a cores esse seu bebê. Então, é importante que a gente coloque o bebê no colo da mãe, porque automaticamente ele vai procurar o peito e ele vai começar a sugar, e isso no trabalho de parto ajuda, inclusive, a sair da adaptação da placenta. E quanto mais vocês puderem colocar o bebê em alojamento conjunto, melhor. E essa mulher no alojamento conjunto tem que ser orientada individualmente, fazendo com que a criança sugue o mais precoce possível, que essa criança, de repente, tenha o colo da mãe. Nós temos uma cultura ainda muito forte, principalmente nas pessoas mais antigas, de achar que o bebê, quando nasce, ele não deve ficar no colo. E hoje, todas as teorias de comportamento, de apego, mostram que quanto mais colo um bebê tem, principalmente até o momento em que ele começa a criar autonomia, que seriam os 4, 5 meses, quando ele vai se sentando, depois ele vai engatinhar, depois ele vai andar. Então, o colo é muito importante. Até porque também hoje, associado ao que nós já sabíamos da importância do leite materno, porque tem todos os nutrientes, nós sabemos hoje, pelos estudos da neurociência, que quanto mais você estimula o colo, quanto mais você estimula o toque e a fala, no momento em que você está com essa criança, isso cria um processo de apego, um apego mais bem estabelecido e mais segurança. Então, por isso que eu sempre digo, aproveitem esse momento inicial que você teve o bebê, coloque ele no colo, porque isso vai ser importante. A natureza é tão linda, tão perfeita, que até a distância que o bebê enxerga nos primeiros momentos em que ele nasce, nos primeiros 20 dias, é a distância do bico do peito para o olho. Então, vocês já devem ter visto várias vezes o bebê mamar, parar e ficar ali encarando a mãe, encarando ali o pai quando coloca o bebê nessa posição. Porque a criança, nessa distância, ela está enxergando, ela vê um vulto. Então, no momento em que eu toco, no momento em que eu converso com essa criança, chamo meu amor, meu querido, que lindo você estar aqui comigo, essa criança vai sedimentando e vai gerando cada vez mais nela a segurança, que é o que a gente precisa. Então, hoje, vou passar agora a palavra para a doutora Luciana, eu queria só fazer essa abertura e depois vocês vão fazendo as perguntas e a gente vai respondendo, mas hoje a gente está no momento em que nós precisamos compreender que, mesmo sabendo da importância do aleitamento materno, essas mulheres grávidas, essas mulheres que estiverem tendo seus filhos, vão precisar de uma atenção maior dos profissionais,
principalmente via visita domiciliar. Então, nós estamos diante de uma pandemia inimaginável, onde as mulheres grávidas, pelo seu próprio estado, a sua imunidade, né, e a sobrecarga que o organismo tem com o outro bebê, é importante que a gente mantenha essa mulher mais isolada, essa mulher sem sair muito de casa, o ideal seria até que ela não saísse, mas se sair, evitar aglomerações. Por quê? Porque o vírus, nós estamos ainda estudando, é um vírus novo, ninguém tem resposta certa ainda para ele, e é importante que a gente tenha esse cuidado, mas a orientação até esse momento é que as mulheres devem continuar amamentando seus filhos. Aquelas mulheres que têm Covid-19 positiva, elas devem ser orientadas a não tocar muito na criança. Infelizmente, a gente está num momento onde nós não podemos nos abraçar, nem podemos estar o tempo inteiro expondo essa criança em contatos físicos, né? Mas que essa mulher use máscara, lave as mãos, use o álcool gel para poder fazer aquela asepsia e, de repente, ver se o mínimo possível desse contato possa ser um fator de risco para a contaminação. E nós vamos já falar um pouco sobre as questões da doação, mas eu queria fazer somente essa introdução para que vocês saibam que o leite materno ele é o melhor alimento na melhor embalagem. É uma embalagem que não precisa escaldar, que a gente não precisa estar esterilizando. Onde essa mulher estiver, ela pode colocar o peito e amamentar o seu filho, e o que nós sabemos, que já está comprovado, não precisa mais se fazer teste sobre isso, é o alimento que previne várias doenças e também previne a mortalidade infantil, que muitos de vocês não conseguem nem ter ideia de quando eu fiz a minha faculdade, da década de 80, o número de crianças que morriam antes do primeiro ano de vida, muitas delas porque estavam desnutridas, tinham diarreia e morriam antes de completar o seu primeiro ano de vida. Então, nós fizemos todo um trabalho no Brasil, um trabalho maravilhoso, daí vocês devem valorizar cada vez mais a construção do Sistema Único de Saúde, o SUS, aqui no Brasil. Eu fico imaginando se nós dois não tivéssemos um SUS, eu acho que seria uma catástrofe muito maior do que o que já está acontecendo no Brasil, porque é através da visita domiciliar, do atendimento da atenção primária que a gente previne as doenças, não somente nas crianças, mas em todos os ciclos de vida. Então, agora eu passo a palavra para a doutora Luciana. Gente, eu não estou conseguindo escutar nada. Olá, bom dia. Estou muito feliz. Vocês estão conseguindo me ouvir? A primeira pergunta que eu faço é essa. Eu não consegui, infelizmente, ouvir nada da fala da professora Márcia, que é uma querida na minha vida. A professora Márcia, ela me ajudou, né, quando eu era bebê, a mamar. Então, ela foi até minha mãe e eu mamei até 2 anos e 6 meses e muito pela ajuda da doutora Márcia. Então, minha mãe é muito grata à professora Márcia. Eu queria ter algum feedback de que vocês estão me ouvindo, tá? Porque, infelizmente, eu até dei sinais aqui, mas eu não consegui. A gente está te ouvindo, doutora. Né? Então. Miriam, eu não vi nada da palestra da doutora Márcia. Nada. Tá, eu vou te solicitar para tu tentar tirar e colocar o fone para ver se dá certo, porque a gente está te ouvindo normal. Tá certo. Mas aí eu continuo, e aí você quer que eu coloque o fone, é isso? Isso. Para saber se dá certo. Para tu escutar. Não, mas eu tô ouvindo você. Ai, tá? Eu tô ouvindo. Eu ouvi tudo seu, eu ouvi tudo do início para você apresentar a gente. Eu só não ouvi quando fechou na doutora Márcia, que ficou só ela. Não consegui ouvir. Tá, pois aí, tranquilo. Agora, quando a gente voltar para o bate-papo, a gente vê. Se você não escutar, certo. Eu solicito que você bote o fone, tá? Obrigada. Tá certo. Então, deixa eu só pegar o fone, tá? Tá. Então, gente, a gente vai ter um momento, tá? As falas dela a gente pediu para ser mais breve, realmente, né? E aí a gente quer realmente focar nesse momento de chat, de bate-papo com vocês.
Então, por isso a gente pede para vocês colocarem a nossa percepção desse momento, desse encontro, né, dessa live, é realmente sobre o aspecto multiprofissional, né? A doutora Luciana Barbosa, como eu já falei anteriormente, é médica, e a doutora Márcia, como também foi falado, ela é enfermeira, e aí a gente percebe como é essencial e importante esse contexto, né, de apoio a essa mãe de todos os profissionais. Já aproveitando, né, gostaria de dizer para vocês que na Unifametro, na nossa clínica escola, a gente tem uma sala de apoio à amamentação. Por momentos da pandemia, ela se encontra fechada, mas ela funciona de 8 da manhã até as 17 horas, né, de segunda a sexta-feira. Vocês podem ligar para a clínica escola também, quando a gente voltar, para estar fazendo algum tipo de agendamento, pegando orientação, e aí a gente vai ter lá toda a informação para apoiar essa mãe. A gente percebe muito que no aleitamento materno, o que a gente precisa é de apoio a essa mãe. A doutora Luciana voltou aqui e a gente vai colocar ela. Olá! Pronto, a gente conversou aqui, né? E a gente vai aqui, tem um aparato meu para falar sobre a amamentação. E, gente, eu queria dizer que eu estou muito feliz. Estou muito feliz de ter sido convidada para essa live. Estou muito feliz de dividir um pouco com vocês a minha experiência, como eu estava falando, né? A professora Márcia é alguém ímpar na amamentação, eu acho que no Brasil e no mundo. Então, a gente está para distribuir de diferentes formas esse conhecimento. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês sobre nesse momento que a gente está vivendo do mundo, onde a gente vê que a gente precisa cada vez mais olhar para o planeta, olhar para o macro e não olhar só para o micro, para a minha situação, para a minha realidade, para a realidade, infelizmente, tão limitante nossa, que é de pessoas mais esclarecidas, que somos pessoas que estudam. A gente tem que olhar para aquela pessoa que às vezes não tem um acesso à informação, que não tem um acesso financeiro e que não tem apoio, nem profissional e nem pessoal. Que a amamentação consiga chegar a essas pessoas através da mínima informação que um dia elas recebem. De uma palavra só de apoio que ela vai ter em um momento que ela conviver com uma enfermeira, ali lá no PSF, com um médico da família que ela conviver no PSF, com um agente de saúde. Então, a quem a gente possa contagiar, porque a palavra é essa, não é contaminar, mas é contagiar, que a gente seja esse disseminador do aleitamento materno, para que consiga chegar a uma população que muitas vezes acha que é mais forte. Ela desacredita tanto dela que ela acha que é mais forte, que é melhor, que é mais saudável comprar uma lata de leite e expor esse bebê previamente e precocemente a um leite de vaca do que dar do seu próprio leite. Porque o seu próprio leite é fraco. E aí vão entrando tantos mitos da amamentação. Então, quando a gente fala de uma equipe multiprofissional e de profissionais que estão em diversos eixos de uma linha que vai chegar nesse paciente, desde o agente de saúde, a enfermagem, o médico do PSF, o enfermeiro o enfermeiro do posto de saúde, o fisioterapeuta do NASF, às vezes o educador físico de um NASF que está dentro de um modelo de estratégia de saúde da família, ele pode ser o único a mencionar uma palavra positiva sobre o aleitamento materno, que chegue até essa mulher e que empodere ela. É uma palavra que a gente está usando tanto, mas às vezes eu acho que ela ficou meio banalizada. Mas o empoderar é informar. É informar de maneira clara e simples. Que aí é outra coisa que eu quero conversar com vocês. Quando a gente é profissional da saúde e a gente lida diretamente com essas pessoas que muitas vezes não têm estudo, não têm formação e, consequentemente, não tem informação. A gente precisa ser claro. Então, a nossa linguagem, ela precisa ser direta e a nossa linguagem precisa ser clara para essa mãe. E a gente precisa ir nos pontos chaves que nós sabemos que são os grandes mitos da amamentação. Porque os benefícios, essas mulheres, elas escutam.
Porém, o que é mais difícil e mais enraizado são desfazer os mitos, desfazer as crenças culturais, muitas vezes, sem invadir também a cultura dessas mulheres. Porque nós precisamos respeitar a história e a cultura para que nós tenhamos validação da nossa informação. Quando a gente não invade a cultura e a história de uma mulher, de uma família, de alguém que está recebendo um bebê na sua casa, a gente consegue ter mais acesso a essa família. Uma das coisas que eu queria frisar para vocês aqui hoje é uma, né, das falas principais da Semana Mundial de Aleitamento Materno, que já foi divulgada, e que a gente vai bater na tecla do desenvolvimento sustentável. A amamentação é essa que protege o planeta. Vamos lá. A amamentação não produz resíduo. Nem muito menos resíduo tóxico. O veículo que esse bebê mama é o próprio seio materno. Então, eu não vou comprar nada, eu não vou consumir nada que gere um resíduo para o planeta. Quando eu falo da mamadeira, não estou, né, endemonizando a mamadeira, mas quando eu falo da mamadeira, da chupeta, eu estou gerando resíduos tóxicos. E, na maioria das vezes, resíduos que ainda são preparados com bisfenóis e fitalatos. Guardem essas duas palavrinhas, porque são compostos químicos que hoje nós vemos associados a tanta destruição e poluição do nosso planeta e destruição dos nossos corpos também, porque são disruptores endócrinos, né? Bisfenol e fitalato. Por isso que quando a gente compra uma garrafinha de água, a gente vai lá olhar se é BPA free, ou seja, livre de bisfenol. Mas eu preciso que ela seja livre de fitalato. Por exemplo, um garrafão de água mineral, onde a gente compra achando que a gente está comprando a melhor água do mundo, a água que tem lá dentro, de fato, é uma água boa, é uma água potável, ok para se tomar. Porém, o envasamento dela é todo feito num plástico que tem bisfenol, num plástico que tem fitalato. Porque se esse garrafão fosse feito sem bisfenol e fitalato, ele era invendável, muito caro. O custo-benefício não daria para ele ser comercializado. E aí a gente volta para o que é o mais natural. Ah, então vamos comprar um filtro. Porque deixa a minha água potável e eu não preciso gastar com isso. Então é a gente começar a se conscientizar, porque quando a gente se conscientiza enquanto profissional de saúde, enquanto estudante, né, da saúde, a gente muda a nossa vida, a gente muda os nossos hábitos, para que então a gente consiga convencer as pessoas. Então eu venho falar hoje aqui um pouco sobre a nossa consciência também. Porque a gente mudando o que nós fazemos, os processos em nós conseguimos, gente, ser muito mais convincentes e coerentes. E o aleitamento materno nada mais é do que viver uma coerência de vida. Quando a gente fala nos 1000 dias de vida, o aleitamento materno é a grande estratégia depois da alimentação materna gestante, suplementação dessa gestante, a pré-concepção dessa gestante. Depois disso, o aleitamento materno está na maior das estratégias nutricionais dos 1000 dias de vida. Para proteger esse bebê contra obesidade infantil, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, demências precoces. Então, a gente precisa entender essa macrofunção. E nisso estão os vários profissionais da área da saúde interligados. Quando eu entendo que eu faço uma rede de apoio profissional para essa mulher, aonde todas as pessoas, em cada uma das suas áreas, por isso que eu falei até mesmo no educador físico, porque quando eu entendo que na amamentação esse bebê usa 20 músculos da face, consequentemente ele projeta esse pescoço de uma maneira mais tônica, esse bebê ganha um tônus muscular melhor e ele vai conseguir executar as atividades de desenvolvimento motor melhor. Se o profissional da educação física entende isso, ele também é um promotor do aleitamento materno. Assim como o enfermeiro, assim como o médico, assim como o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo é fundamental. Se eu tenho um problema de frênulo lingual ou frênulo labial, que é esse de cima do lábio superior,
Essa criança não mama bem. Quando ela não mama bem, como ela vai comer bem? Como ela vai mastigar bem? E aí entram os problemas de dificuldades alimentares perpetuados por tanto tempo. De mastigação que vão atrapalhar futuramente a fala dessa criança. Então, o fono, ele é profissional chave na amamentação. O terapeuta ocupacional também. O fisioterapeuta também. Então, gente, o multiprofissional, né, interligado na amamentação, ele promove a amamentação, sustenta essa amamentação por mais tempo, porque o que é que a gente vê nos dados hoje? Que até a gente consegue começar uma amamentação na maioria das vezes, mas a gente não consegue sustentá-la. Porque o que sustenta a amamentação chama-se rede de apoio profissional e pessoal. E pessoal, quem educa essa rede de apoio pessoal? A rede de apoio profissional. Nós, profissionais da saúde. Então, vamos nos capacitar para isso. Vamos nos fazer estudantes dessa área tão linda e que ajuda todas as áreas, que é o aleitamento materno. Então, o que eu queria deixar de mensagem inicial era essa. Né? A gente vai tirar todas as dúvidas de vocês agora, mas eu espero ter sido esclarecedor esse início da nossa fala. Foi ótimo, doutora Luciana, como da doutora Márcia também. Vou convidar aqui a doutora Márcia para voltar com a gente. E aí eu vou ler para vocês algumas perguntas que os participantes foram colocando aqui. Tá? Eu vou direcionando para quem começa a responder, mas se a outra quiser complementar, é à vontade, é um bate-papo, tá? Tá, Joia. A primeira pergunta foi da Vitória Lemos, e aí ela nos pergunta: durante a pandemia do Covid, foi observado grande estresse de gestantes e puérperas que estão em isolamento, com depressão e ansiedade. De que forma podemos ajudar a minimizar esses riscos? Bom, eu posso até responder porque eu que estou coordenando esse projeto, essa pesquisa, né, que nós desenvolvemos com mulheres grávidas aqui em Fortaleza durante o período de distanciamento social. Eu e a nossa equipe de saúde materna e infantil de pesquisa da Universidade Federal do Ceará, nós nos preocupamos muito quando nós vimos que a orientação era de que essas mulheres elas ficassem mais isoladas, evitassem o máximo possível os contatos, né? E nós elaboramos um projeto muito interessante, porque foi a primeira vez que eu fiz uma pesquisa de larga escala, utilizando um questionário que foi aplicado online, e nós juntamos vários profissionais, várias lideranças, encaminhamos esse questionário online, tivemos 1.070 respostas, e as respostas válidas para que a gente avaliasse foram 1.041 mulheres. E vários dados nos preocuparam. Primeiro, cerca de 45,3% das mulheres, nós aplicamos 2 instrumentos, um que é sobre o medo do Covid e o outro do SRQ, sobre estresse, depressão e ansiedade, e deu uma prevalência de 45,7% de mulheres de todas as áreas, foi bem distribuído, nós tivemos resposta das 6 regionais, e o que é que a gente agora está propondo? Nós já fizemos um estudo que nós vamos agora começar a seguir todas as mulheres que tiverem crianças a partir agora de junho, e vamos acompanhar essas crianças e essas mães durante 2 anos, um estudo longitudinal. E o que é que a gente orienta? Primeiro, as mulheres elas estão chorando muito, muito choro, né? Praticamente 80% dessas mulheres, nos últimos dias em que a gente perguntou, elas disseram que tanto choravam, como elas não dormiam, muita insônia, mulheres com muito medo e se sentindo muito isoladas. Então, é necessário, sim, que a estratégia de saúde da família crie modelos ou de orientações por teleconferência, todas as mulheres tinham celular, obviamente, que aquelas que não têm, o enfermeiro, o agente comunitário, tem que programar a visita domiciliar com todos os cuidados de contaminação, porque essas mulheres estão, sim, precisando. E nós já sabemos que os estudos internacionais e nacionais já mostram que esse estresse exacerbado, ele causa
prematuridade e causa crianças com baixo peso. Então, nós precisamos estar muito atentas. Entrevistamos também, perguntamos àquelas mulheres que tinham crianças entre 1 a 6 anos, são crianças que estão naquela fase da primeira infância, e foi muito grave o que a gente viu de gritos que essas mulheres, chegam de 83% das mulheres gritam muito, quase 23% delas batem, puxam a orelha ou dão tapa nas crianças. Então, é um momento de estresse familiar muito grande que a gente precisa estar atenta, e vocês, quando fizerem os exames físicos nessas crianças, examinem. Não se contentem só com o que a mãe está dizendo, porque é aí onde a gente vai detectar muitos problemas de violência física, abuso sexual em algumas crianças que estão realmente passando por um processo muito grande de estresse. E esse estresse, quando ele é muito exacerbado, nós chamamos de estresse tóxico. Isso cria diversos conflitos e diversas mudanças de comportamento nas crianças. Tá ótimo, doutora. Eu acho que foi bem esclarecedor, e aqui a próxima pergunta foi da professora Juliana Marques, ela também que conduz o nosso ambulatório de amamentação na Unifametro, e aí ela perguntou para a doutora Luciana como você percebe a importância do trabalho multiprofissional na orientação da amamentação. Bom, acho que um pouquinho eu já respondi, né, na nossa fala, na minha primeira fala, mas, Juliana, eu acho que enquanto a gente não perceber que a amamentação ela é uma orientação multiprofissional, na verdade, a essência dela precisa ser multiprofissional, a gente não vai fazer um trabalho completo. Então, a gente precisa entender que quando eu entendo que todas as áreas da saúde ela está diretamente interligada com a amamentação, eu vou dar muito mais apoio para essas mulheres. É aquilo que eu falei, né? A fala de algum desses profissionais vai atingir a mulher. Quando eu tenho vários profissionais, todos falando com a mesma voz, todos sendo coerentes com a amamentação, alguma dessas falas vai chegar nessa mulher. Ou, às vezes, várias dessas falas, que seria melhor ainda. Um reforço positivo para essa mulher, ela acreditar que a amamentação dela é possível e vai dar certo. Porque o que acontece com a né, para a gente sustentar uma amamentação é basicamente o apoio. O apoio profissional e o apoio de uma rede pessoal, que são os familiares. E aí, muitas vezes, esses familiares, eles entram com os mitos da amamentação. Que o leite dessa mulher é fraco, que ela não conseguiu amamentar os filhos anteriormente, então por que esse agora ela vai conseguir amamentar? Né? Todo o histórico de que o leite de lata pode ser um leite a dar mais peso para a criança. Então, quando eu tenho profissionais de saúde que não falam isso, que justamente reforçam para essa mulher o poder que ela tem, né? Quanto o seu leite é importante, e é importante para os vários fatores de desenvolvimento da infância, da primeira infância, e, consequentemente, da vida adulta dele, né? Quando a gente fala dos 1000 dias de vida. Então, aí se mostra a grande importância da rede multiprofissional, né? Na implantação da amamentação e, na verdade, no sustento dessa amamentação, no prolongamento dessa amamentação, que hoje é o que se mostra mais difícil. Então, é basicamente isso. Tá, irei colocar agora uma pergunta, e aí eu pedi para a doutora Márcia falar, e depois a doutora Luciana. A pergunta é da Lia Maria, e aí ela pergunta, e eu acho que é uma dificuldade que a gente pode vir a encontrar, né, no nosso dia a dia de cuidado, como médico, como enfermeiro, pensando também no multiprofissional, mas quais as estratégias traçar quando a mãe não acolhe as orientações sobre a amamentação? Doutora Márcia? Primeiro, eu acredito que é isso que a doutora Luciana já colocou, a gente formar uma rede de apoio. Né? Não se prepara uma mulher somente depois do parto. Isso é um processo que, se você faz desde o momento em que ela sabe que engravidou, isso já vai ter uma diferença muito grande. Né? É a questão da comunicação. E tem mulheres, como eu já reforcei na minha primeira fala, que não desejam amamentar, que não querem amamentar. Aí é onde nós temos que ter o respeito. Ninguém pode obrigar e nem julgar, muitas vezes, essa mulher porque não amamenta. Então, quando essa mulher decide, ou acontece algum problema, às vezes o bebê não consegue pegar por algum problema, mesmo depois de tentativas, porque uma mulher fez plástica de mama e, de repente, a produção dela, né, ficou comprometida, dependendo da forma como essa plástica foi feita. Mulheres HIV positivo que
que sabem que não devem amamentar direto. Tudo isso faz com que a gente tenha que buscar outras estratégias. Aí onde a equipe tem que estar junto dessa mulher, dar força para poder ela não se sentir culpada pelo problema, pelo processo de não amamentação. Isso é muito importante. Nós não podemos culpabilizar aquelas mulheres que, por algum motivo, não amamentaram e orientar os cuidados do preparo do leite artificial. Isso é fundamental. Se essa mulher, de repente, mora na comunidade ou mesmo numa área, são os seus parentes, que você vai orientar, tem que ensinar a forma correta do preparo, a lavagem dos objetos para evitar a contaminação. Então, esse seria, talvez, a orientação fundamental de uma maneira muito rápida. Eu acho que nós temos que tentar criar um processo maior de empatia com as pessoas que nós estamos lidando. Sem isso, com esse tom de julgamento, esse tom muito agressivo que a gente, às vezes, tem. Eu sei que muitos profissionais nem fazem isso pensando que está fazendo algo errado, mas, por exemplo, chegar para uma mãe e dizer, se você não der o pé, seu filho pode morrer, seu filho pode adoecer. São frases que a gente não deve estar utilizando, muito pelo contrário. Eu compreendo que você está passando por dificuldades, eu entendo que você está desejando, mas não é possível. A gente vai procurá-la e ajudar e estaremos juntas. Eu acho que é essa comunicação mais humanizada que nós precisamos para fazer com que as mulheres amamentem mais os seus filhos. Eu concordo extremamente com a professora Márcia. E quando a gente cria um laço de empatia com essa mulher, eu sempre falo isso, nós protegemos a amamentação. Mesmo que seja uma amamentação mista, mesmo que não seja uma amamentação exclusiva, mas quando eu olho com empatia para essa mulher, eu deixo essa amamentação do jeito que está, pelo menos perdurar. E às vezes eu consigo fazer com que aos poucos, à medida que eu vou conversando com ela, com outros encontros, né, o agente de saúde também numa população mais carente, que vai ao encontro dessa mulher novamente, ela vai se deixando moldar. A primeira coisa, Lia, que eu acho que deveria ser feito com essa mulher é a escuta. Toda mulher traz uma história consigo. E o não desejo dela amamentar, com certeza, tem uma ferida aí dela. Ou uma ferida da criança interior dela. E aí entra a psicologia de uma maneira muito especial na amamentação. Hoje, nesse período de pandemia também, no puerpério dentro de uma pandemia, é o que eu vejo nos atendimentos que eu estou fazendo com recém-nascidos. Então, essas mães estão muito lábeis e com toda razão, né? Então, assim, isso é importante. O apoio da psicologia dentro desse processo da amamentação, ele é fundamental. Então, a gente precisa abrir um canal de escuta para essa mulher. Quando eu escuto a história dessa mulher, que ela me vê atenta ao que ela está falando para mim, com certeza ela vai me dizer os motivos que levam a ela a não querer amamentar ou a achar que as minhas orientações para ela não são factíveis. Porque às vezes é isso. A gente fala de forma não clara, a gente às vezes confunde a cabeça dessa mulher por causa de informações demasiadas, em muita quantidade, que é uma coisa que a gente fala no aconselhamento, a gente precisa ser claro, objetivo e dar poucas informações. Porque se eu dou muita demanda para essa mulher, o que é que ela pensa? Não dou conta. Eu não dou conta. E aí, no momento que ela diz não dou conta, aí ela se fecha. E ela se fecha totalmente para a amamentação. Então, quando a gente propõe pequenas estratégias, e aí mesmo que por enquanto fique um aleitamento misto, como a doutora Márcia falou, eu ensino essa mulher a fazer corretamente esse aleitamento misto, eu ensino como ela diluir essa fórmula, eu ensino como ela vai oferecer de maneira a não contaminar a água, a não contaminar o veículo e a tentar fazer de uma forma que não seja usar a mamadeira. Ensinar uma relactação para uma mulher que tem um baixo nível socioeconômico e também de estudo é possível. Mas eu preciso dar informações claras e mostrar a ela como é que faz. Não adianta eu falar, eu preciso ensinar de forma prática. Então, eu acho que ouvir essa mulher, depois dar algumas informações claras e práticas e sentir o que ela pode absorver disso. Aí eu crio um laço. No momento que eu, profissional de saúde, crio um laço com essa mulher,
aí essa amamentação ela pode algum dia acontecer. Tá. Eu queria perguntar agora para a doutora Márcia, né, quais as evidências científicas sobre o contato pele a pele em tempos de Covid e quais as recomendações? A pergunta é da Luana Barbosa da Silva. Luana, essa pergunta é muito oportuna, até porque a gente está vivenciando algo, eu 35 anos de formação e trabalhando com várias pesquisas, é a primeira vez que a gente se depara com uma situação onde nós não temos respostas corretas e estamos acompanhando. A cada dia, eu abro pelo menos 3 vezes aí para ver nas publicações o que é que está saindo. A orientação a gente segue ainda da OMS, da OPAS e do Ministério da Saúde, que seria você continuar o aleitamento materno, mas naqueles casos onde a mãe é Covid positiva, a gente tem que ter um mínimo de contato dessa mãe com o bebê em qualquer situação, seja porque ela vai trocar a roupa do bebê, seja porque ela vai amamentar. E observar também como é que essa mãe está fisicamente. Porque muitas vezes aquela mulher que está com o Covid-19, ela fica com dores musculares, muita tosse, há necessidade de usar máscara, sim, mas se é o momento também, isso que a doutora Luciana falou, da gente incluir os familiares. E vocês sabem que nós temos que escolher uma pessoa que vá ficar acompanhando essa mãe e essa criança em casa. Isso é importantíssimo. Não são várias pessoas, não é por turno, não. Daí eu vejo que é uma oportunidade única que nós estamos tendo, nesse momento, de agregar os homens, os pais, os companheiros. Por quê? Porque ele é aquela pessoa que está mais junto daquela mulher desde o momento da gravidez, quando essa mulher tem um companheiro. Nessa pesquisa que nós fizemos, um fator de risco, inclusive, para a ansiedade e a depressão foram os casos de mulheres solteiras ou mulheres que não vivem com um companheiro. Quer dizer, elas se sentem muito mais pressionadas. Então, aí vocês têm que eleger, ou vai ser uma irmã, ou vai ser uma amiga muito íntima que vai estar ali cuidando dela. E o leite, se ele for dado para outra criança, no caso, tem que ser pasteurizado. A gente tem que, nos bancos de leite, fazer essa pergunta. Se a mãe teve algum sintoma, por enquanto, não utilize esse leite, né, para doação, porque nós não sabemos ainda como se comporta o vírus. Saiu um estudo da Alemanha que foi feita em laboratório, e 4 amostras, e numa delas detectaram o vírus dentro do leite. Mas foi até agora somente esse caso, esse estudo, por isso que a gente está aguardando e estamos orientando. Eu acho que é a mesma situação, eu convivi muito isso na década de 80, quando surgiram os primeiros casos de HIV, e eu vi que alguém perguntou aqui, né, sobre mulheres soropositivas para o HIV, e na época a gente ficou meio de mão atada, né? Puxa vida, vamos continuar o aleitamento ou não? E os estudos foram saindo e se percebeu que sim, o vírus passa pelo leite materno, mas que na pasteurização, quando eu coloco o leite dentro de um pasteurizador, a uma temperatura de 62,5 graus, o vírus é inativado. Então, tenham calma. A orientação é a mesma, vamos acompanhar. A gente tem que ter muita responsabilidade com a informação que a gente vai passar para as outras pessoas, baseadas em evidência. A gente tem que acreditar na ciência, né? Os pesquisadores estão aí para nos dar as respostas. E no momento em que eu estou falando aqui para vocês, eu não posso passar algo que a minha mente presume que seja alguma coisa correta. Não. O bom pesquisador, o bom profissional, é aquele que se baseia nas condutas em evidências científicas. Tá ótimo. Eu acho que a gente poderia passar o dia todo falando de amamentação, né, com vocês duas. Vai ficar com gostinho aí, mas eu já até digo para todo mundo para seguir vocês nas redes sociais, né, a doutora Luciana, a tia Pede, como é no Instagram, coloca muita informação, né, e aí, mas eu vou fazer aqui mais uma pergunta e queria que as duas respondessem. E aí a gente vai finalizar, eu vou pedir para os participantes, né, caso eu não conseguir colocar aqui para as doutoras responderem tudo, mas que vocês podem colocar lá no nosso comentário, no Instagram, marcar elas e elas vão responder, ou então ir no Instagram delas também, que elas se disponibilizam. E aí a pergunta é, doutora Luciana, havia visto uma postagem sobre não se prepara seio, e sim se prepara cérebro e coração. Pode falar sobre isso? Podemos, né? É isso mesmo, a gente não prepara exatamente o seio para a amamentação. A gente já sabe hoje que a gente
né? Como a professora Márcia falou, a gente tem que trabalhar com evidências científicas. E a ciência, ela vai mudando. Então, hoje, a gente não prepara nada do seio. Não se passa bucha, não se passa hidratante, não se faz fricção com toalha, não se puxa bico, né, com seringa, nada disso. Então, para amamentação, é aquilo que a gente já comentou. Se for plantado uma sementinha, desde que essa mulher engravidou, e fosse falando de amamentação com ela, fosse mostrando os benefícios, fosse explicando como vai acontecer e também os problemas que podem acontecer. Eu acho que toda vida que a gente vai falar sobre algo que é novo para alguém e que eu mostro que tem um lado muito positivo, mas eu também aviso, né, e já preparo essa mulher para o que pode vir a acontecer de intercorrência. Quando acontece a intercorrência, é mais leve para ela lidar, porque ela entende num contexto que não é só ela que passou por isso, que tem outras mulheres que passaram por isso. E aí, troca de experiência. A gente sabe que os grupos de troca de experiências enriquecem muito essas mulheres. Então, hoje a gente tem isso no Instagram, hoje a gente tem isso em alguns grupos de WhatsApp, mas o que eu falo muito é: escolha a sua assembleia de vozes. Escolha quem você vai seguir e se aquela pessoa que você segue acredita nas mesmas coisas que você acredita. A amiga que você vai trocar experiência, ou é uma amiga que tem uma empatia nula, na verdade, nula no sentido de eu não tive filho, né? E eu leio sobre a amamentação, ou uma amiga que tenha tido uma experiência positiva com a amamentação, mesmo que tenha tido intercorrência, mas que depois ela superou essa intercorrência. Porque às vezes também a experiência que alguém teve tão ruim com a amamentação, quando você vai trocar experiências com essa pessoa, aquela pessoa pode te desmotivar, te desanimar, né? Então, é escolher também as pessoas com quem você vai partilhar. E aí, quando você tem um companheiro, é inserir o companheiro nesse momento de escuta de vídeos, de filmes que você vai assistir sobre isso. Eu queria indicar 2 documentários que estão aí no Netflix para nós, que falam sobre os 1000 dias de vida, e tem um especificamente que fala muito sobre a amamentação, que é fantástico, que é o Bebês em Foco. Então, Bebês em Foco fala sobre a amamentação de uma forma científica, de uma forma bem elaborada, mas também que os pais conseguem assistir, conseguem entender. E o outro é O Começo da Vida. Então, são 2 documentários fantásticos para vocês assistirem. E, na verdade, a finalização é essa mesmo, né? A gente prepara a cabeça e o coração para a amamentação. Eu queria botar aqui nessa última pergunta e já passar para vocês duas para a mensagem final, né? Dizer para os participantes que a gente vai continuar aqui após vocês terminarem para a cerimônia de encerramento. A pergunta é da Fernanda Oliveira, né? E ela diz: gostaria de saber o que as duas têm para dizer aos enfermeiros, a gente pode até ampliar aí para os profissionais da saúde que amam essa área. Bom, eu vou falar também como enfermeira. Sou enfermeira de formação, terminei na UFC, e eu diria que vocês têm um potencial, nós enfermeiros temos um potencial muito grande, porque a estratégia de saúde da família está em todos os municípios do estado do Ceará e mais de 5.000 municípios do Brasil. Se vocês querem ser inesquecíveis, não abandonem as mulheres depois do parto. Toda mulher, e isso foi a minha tese de doutorado, precisa que o enfermeiro e o agente de comunitário de saúde, pelo menos esses 2 profissionais, estejam presentes na primeira semana do pós-parto, na casa da mãe. Não esperem que ela vá na unidade de saúde. Eu fiz durante muitos anos várias visitas domiciliares aqui em Fortaleza. Do mesmo jeito que eu atendi aquela mulher da favela, eu atendi a mulher de praticamente todos os governadores aqui do estado do Ceará. A gente tem que ter a mesma linguagem, eu tenho que naturalizar mais o aleitamento materno. Quanto menos ferramentas, quanto menos equipamentos eu tiver, melhor. Você pode sair só você, seu corpo, e o ouvido bem atento e a boca bem fechada, porque você fazendo isso, deixando a mãe chorar, fazendo com que aquela mãe relate quais são os sofrimentos internos que ela tem, que você pode ajudar, muitas vezes dizendo: puxa, eu estou entendendo o quanto você está precisando que eu esteja aqui. Então, eu diria para os profissionais enfermeiros que, por mais a casa das mães, visita domiciliar tem uma potência imensa, imensa,
porque é lá quando você entra, você detecta, além das dificuldades com a amamentação, você vai detectar uma criança com icterícia, uma criança que tem alguma má formação que às vezes passou despercebido, você vai ver as relações familiares. Então, eu lamento ainda muito que, quando eu fiz a minha tese de doutorado, mostrava que somente 30% das enfermeiras fazia a visita domiciliar no primeiro mês da gravidez. Isso é ruim, é ruim. A gente precisa, e aí é onde a Luciana está trazendo essa questão da equipe multidisciplinar, se programar, não nasce menino todo dia, mas no dia que nascer a gente tem que estar lá. Principalmente, eu diria, nos 5 primeiros dias, que é quando você tem a descida do leite, a prolactina, que é o hormônio que produz leite, aumenta o volume das mamas, incomoda, porque é uma região muito vascularizada, e também é importante que a gente perceba como é que essa mulher está se sentindo nesses primeiros momentos. Então, eu diria, minhas colegas, saiam mais das unidades e vão lá, vocês serão inesquecíveis. Eu fiquei muito feliz, aí já agradecendo as palavras da Luciana, né, saber o quanto a gente, uma estratégia tão simples, que é ser mais escuta para essas mulheres, como eu pude fazer com que a mãe da Luciana amamentasse até 2 anos, né? Não fui eu que fiz isso, foi a mãe dela que tinha determinação, eu apenas fui aquela ajuda, né? Como ela diz, você me deu tanto apoio, só a sua escuta, é uma mulher que liga para você, você tem que responder. É uma mensagem positiva que você pode passar pelo WhatsApp hoje, utilizando as redes sociais. Divulguem mais isso, coloquem nas redes sociais de vocês mais mensagens positivas para as pessoas se autoajudarem. Eu acho que se a gente fizer isso, cada vez mais nós vamos ter um SUS e uma equipe de saúde, principalmente saúde da família, fortalecida. Então, esse é o meu recado, e agradecer a oportunidade, muita gente aqui parabenizando, convidando para outras falas, estou à disposição. Tá? Estou quase querendo me aposentar, mas aí a minha cabeça ainda está muito pensante, eu acho que eu posso ajudar muito ainda. Muito obrigada. Não vai deixar, professora. Não, agora não, por favor. Não Inclusive, um tema que eu trabalho, que eu tinha muita vontade de fazer, mas o tempo voa, né? A gente vê 1 hora já aí, eu trabalho com pessoas com deficiência, eu trabalho com mulheres cegas e mulheres surdas, e como eu tenho aprendido, como a gente precisa estar mais junto dessa população invisível, talvez vocês nem saibam, mas hoje nós temos mais de 230 mil pessoas aqui em Fortaleza que utilizam aquele passe de ônibus porque tem algum tipo de deficiência, e nós temos várias pessoas que estão lá dentro de casa, cegas, cuidando dos seus filhos, surdos, cuidando dos seus filhos, e a gente nem chega junto a essa população, mas elas têm a tecnologia que elas vão adquirindo. Alguém perguntou como é que mãe surda amamenta? Igualzinho a gente. Só que a criança, principalmente quando ela é surda, a comunicação dela precisa ser regulada na hora da amamentação, porque a criança não escuta o som, então é preciso que a mãe coloque o bebê mais voltado para ela, para poder ter essa interação. Já as cegas, as mães cegas que eu acompanhei durante 2 anos, aí tem teses de doutorados que já estão publicadas, vocês podem acompanhar, é só procurar meu nome, Machado Márcia, que vocês vão ver. Então, nós sabemos que a mãe cega, ela tem uma coisa muito diferente, que, na minha hipótese, é muito positivo para o desenvolvimento infantil. Ela abraça muito as crianças, elas cheiram muito as crianças, que elas identificam alguma doença na criança pelo cheiro. E elas abraçam e elas falam muito. Então, a gente tem que ver, elas estão nos ensinando que nós precisamos fazer, inclusive, que as mães que sejam videntes é aquela que vê, eu aprendi também essa linguagem delas, nós precisamos estimular mais o toque, o abraço. Já já nós vamos voltar a nos abraçar, espero que esse vírus dê uma trégua, porque nós temos sentido saudade de abraçar e tocar as pessoas. Então, aproveitemos esse tempo pós-pandemia para mudar as nossas relações humanas também. Verdade, né? Então, assim, o que eu queria deixar para vocês de mensagem, a professora Márcia já falou tudo, porque ela é incrível.
E eu queria agradecer essa oportunidade. Eu acho que todas as vezes eu falo lá no Instagram, né? Quando eu abro uma caixinha de dúvidas sobre a amamentação, tanta pergunta que às vezes quando eu acho que eu falo muito de amamentação, eu percebo que eu falo ainda pouco, que eu deveria falar mais ainda. Então, assim, que todas as vezes que vocês acham que vocês estão falando muito de amamentação, evidenciando muito a amamentação, que vocês não achem que isso é exagero, né? Claro que sempre, como a professora Márcia falou, com acolhimento. Nós não podemos ser militantes, vamos dizer assim, cegas, sem olhar para o outro. A gente precisa defender a amamentação, mas olhando para o sujeito. A amamentação, ela não é uma coisa. A amamentação, ela é feita de pessoas, especialmente um binômio chamado mãe e bebê e alguém que está ali naquela rede de apoio principal. Então, essa pessoa precisa ser vista, essa pessoa precisa ser ouvida. Então, o meu maior recado é que vocês escutem essa mulher primeiro, antes de falar qualquer coisa. Porque a escuta atenta, que a gente chama de escuta ativa, quando eu tenho escuta ativa, eu tenho uma melhor forma de entendimento e, consequentemente, o meu impacto na amamentação dessa mulher vai ser infinitamente maior. Porque no momento que eu tenho uma escuta ativa, gente, onde eu largo caneta, papel e eu escuto, eu me dobro para servir. A amamentação, ela é um serviço. É um ofertar-se ao outro, é um doar-se ao outro. E a gente só tem isso na amamentação quando, de fato, nós acreditamos. Então, meu recado é que vocês estudem sobre a amamentação, se capacitem, respeitem as mulheres, escutem e acolham. Quando a gente faz isso, não tem segredo. A amamentação, ela vai fluir. E a outra coisa, a amamentação não é sucesso somente quando ela é exclusiva. Botem isso na cabeça de vocês, porque às vezes quando a gente sai da faculdade, a gente acha que a única amamentação que foi um sucesso é quando ela é exclusiva. E a gente bate na cabeça que tem que ser exclusiva todas as mães. E às vezes não vai ser. Então, se essa mãe continua amamentando, ela tá bem, esse bebê tá bem, essa amamentação deu certo, mesmo que esse aleitamento seja misto. Porque essa mãe tá bem para oferecer o que ela tem de melhor para o filho dela. Tá? E às vezes o que acontece, principalmente nesse período pós-pandemia, é que essa mãe vai ter talvez um aleitamento misto por uma flutuação de humor dela. E às vezes lá na introdução alimentar, onde esse bebê já vai comer frutas, legumes, depois volta para uma amamentação exclusiva. A fórmula sai e esse bebê continua. Eu já vi vários casos de pacientes meus assim. Então, tudo pode ser mudado. Né? A amamentação, ela é dinâmica. E o mais importante é a escuta dessa mulher. Então, contem comigo. O meu IG no Instagram é tia.ped, P-E-D. E aí, depois dessa live hoje, eu vou abrir uma caixinha de perguntas sobre a amamentação. E aí, o que não deu tempo da gente responder aqui, eu respondo para vocês lá. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra estar com a professora Márcia Machado. Assim, eu não posso descrever. É um momento ímpar. Minha mãe mandou um grande abraço para você. Ela disse que estava muito feliz. Quando eu contei para o meu pai, ele derramou uma lágrima dizendo assim que não acreditava nisso. E hoje, para mim, a amamentação ela é uma causa. E se Deus quiser, um dia eu vou experimentar isso também em mim. Né? Então, muito obrigada por me fazerem fazer parte desse momento importante da Unifametro. E parabéns pela organização de vocês. Muito obrigada, Miriam. Muitos elogios aqui no nosso chat, né? Que pena que eu não posso ficar colocando todos, mas realmente a fala de vocês faz a gente se sentir abraçada e cuidada, e eu acho que é isso que a gente tem que ser, né? Então foi uma fala muito inspiradora. Eu acho que, como vocês falaram mais de uma vez, a gente tem que parar de julgar para começar a acolher, né? Existem vários ideais, o ideal do aleitamento materno não é só
como a doutora Luciana falou, não é só o aleitamento materno exclusivo. E aí, muito obrigada por vocês estarem aqui, realmente vocês são inspiração para a gente, como profissional, a doutora Márcia aí como enfermeira, a doutora Luciana sempre valoriza muito as enfermeiras da equipe dela, né, desse reconhecimento, e é um momento muito importante que a gente está no bicentenário, que homenageia realmente os enfermeiros nesse ano tão difícil, então realmente a minha fala é de agradecimento. Muito obrigada a vocês duas.